Estudos para a Escola Bíblica Dominical no ano de 2017, segundo trimestre deste ano. Nosso estudo está sendo sobre as parábolas, e este estudo já encontramos ou chegamos à lição de número 9, e a parábola do momento é a parábola dos talentos. Tomamos como texto para estudo Mateus capítulo 25, do verso 14 até o verso 30. A leitura bíblica, portanto, é nesse mesmo texto, Mateus capítulo 25, 14 a 30, texto esse que passamos a ler e que assim encontramos nas Sagradas Escrituras. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver, será dado, e terão em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil, ou lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Este é o texto que nós temos para consideração. Portanto, neste trimestre em que estudamos as parábolas,
Sendo esta lição 9, a parábola é a dos talentos, e o texto ouro que temos é o verso 21, já lido, e que diz: e o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Na sequência do nosso estudo, apresentamos o esboço que agora se segue, dentro do padrão da Escola Bíblica Dominical: introdução, conclusão e 3 tópicos. O primeiro, o Senhor concede dons aos seus. O segundo tópico, o exercício dos dons. E o terceiro, o resultado de se enterrar o talento. Dando sequência do material que é para a Escola Bíblica Dominical, retiramos o texto a seguir como introdução, lembrando que este estudo é para a classe de jovens e adultos. Assim temos, ao falar da sua vinda na parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus nos alertou a sermos vigilantes, pois não sabemos o dia e a hora da sua volta. Na sequência, o Senhor narra a parábola dos talentos, com o propósito de destacar a necessidade dos seus servos serem diligentes e bem empregar todos os dons concedidos pelo Senhor. Observe que estamos nessa sequência de estudos e, de fato, a sequência é justamente todos preocupados com a vinda do Senhor, fato esse já apresentado em Mateus capítulo 24, e a sequência de resposta do Senhor e a exemplificação do dia da sua vinda, do fim do mundo. E agora, a sequência, depois da parábola das 10 virgens, é justamente esta, a parábola dos talentos. Em sequência, dentro ainda da introdução, no segundo parágrafo, retirando este assunto do material de classe, Jesus narra a história de um homem que, se ausentando de seu país, chama alguns de seus servos e lhes dá talentos para que administrem enquanto estiver fora. Aquele senhor, depois de muito tempo, volta e acerta contas com os 3 homens que estavam incumbidos de administrar suas riquezas. 2 deles administraram muito bem, porém aquele que recebeu menos foi duramente criticado e punido, pois durante todo aquele tempo não fez render o talento que recebeu. Ainda nessa introdução, consideremos, assim como na parábola anterior, Jesus revela que a sua segunda vinda não seria de imediato, como muitos pensavam, e muito tempo depois é o dito: veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Haveria um tempo determinado em que importava negociar os talentos recebidos. Observe que nós estamos com quase 2000 anos que Jesus veio a este mundo e daqui já retornou para o céu, e ainda que a sua vinda é imediata, em qualquer instante, considerando que a qualquer momento para nós pode ser o momento e o dia ou o instante derradeiro, Jesus nos recolhendo, mas a vinda dele no contexto geral, histórico e projeto de Deus demoraria. Na parábola anterior, tardando o esposo, e aqui também, muito tempo depois, o Senhor que se ausentara está agora voltando e tomando contas daquilo que foi dado de tarefa a cada um. Portanto, essas parábolas são similares e vamos considerar necessidade de perseverar,
e ter guardado a unção de Deus, parábola das 10 virgens, e agora o assunto é trabalhar, negociar com os talentos de Deus, porque certamente Ele virá no tempo aprazado, e quando isso acontecer, devemos estar já como se poderia dizer, com as mãos cheias e as mãos não vazias para nos apresentar ao Senhor. E tem um hino que diz, né? Como posso com as mãos vazias encontrar com meu Senhor? Muito bem, assim continuando, passemos ao primeiro tópico que temos, que é: o Senhor concede dons aos seus. O Senhor concede dons aos seus. Dentro desta parábola, a parábola dos talentos. Passando a um primeiro parágrafo, retirado do material de classe de jovens e adultos, consideremos a parábola dos talentos, narrada em Mateus capítulo 25, tem como paralelo a parábola das minas, narrada em Lucas capítulo 19, pois tratam do mesmo tema. Em ambas as narrativas é concedido aos servos certos bens, os talentos ou minas, com a orientação de negociar até que o seu senhor voltasse. Além de representar riqueza, o talento ou mina, interpretado de forma mais ampla, engloba todos os dons que Deus nos concede. Essa definição abarca todos os dons espirituais e imateriais, inclui também nossas habilidades e recursos naturais, saúde, inteligência, educação, bem como nossas posses, tempo, oportunidades e a própria vida. Tudo isso é algo que vem de Deus e que precisamos estar aplicando no objetivo da vontade de Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida e de tudo aquilo que temos ou sejamos. Então considerem bem isso. Mas voltando ao princípio, parábola dos talentos, sequência da parábola das 10 virgens, e tendo paralelo em Lucas capítulo 19. Se aqui são talentos distribuídos, lá em Lucas são minas. Se aqui são 3 servos tomados como exemplo, lá já são 10 servos tomados como exemplo. E que o assunto geral é que o Senhor vai se afastar, está ausente, e enquanto Ele está ausente, os seus servos têm que trabalhar com aquilo que já receberam do seu Senhor. E destacamos, nós temos recebido de Deus, para começar, a própria vida, o corpo e a vida e as demais faculdades que nos acompanham. Mina seria significado de algum dinheiro, um valor qualquer estipulado, mas algo de valor que foi distribuído da parte de Deus, citado por Lucas, mas em Mateus, no nosso texto, é talento. E o talento é algo bem valioso na sua representação, porque o talento, no caso ouro ou prata, é em torno de 30 quilos de ouro, o que numa conta qualquer são alguns milhões hoje de reais, 4 milhões ou conforme o seu valor no câmbio atual. Então é uma importância, é algo de valor que foi dado. E agora observe, temos a vida. Qual o valor da vida? Qual o valor do corpo? Qual o valor do corpo? A gente vai fazer uma pequena cirurgia num dedo, na mão, qual o preço que é? Se for fazer um transplante de rim ou algum outro órgão, qual o preço que é? Então soma tudo. Imaginem
o ajuntamento, a adição de cada órgão, cada parte do corpo e avalia quanto que você vale no seu corpo. E qual é o valor de um olho? Qual o valor de um ouvido? Portanto, consideremos, né? O nosso ser em si é algo muito valioso. E depois vivo e com outras capacidades mais. Então, qual seria o valor de um homem, de um ser humano? É muito grande mesmo. Mas continuemos dentro deste assunto. Nós temos vários versos no nosso material de classe e nós temos destacado 3 textos. Em Efésios capítulo 4, o verso 7 e depois o 8, quando diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Observe bem, temos recebido do Senhor Jesus dons, e isso Ele repartiu a cada um. E na verdade não temos 2 de nós iguais, é uma diversidade enorme. Os dons que Deus repartiu diferentemente. Mas observem bem, subindo ao alto, o Senhor no seu domínio, subindo aos céus, assentando no seu trono de glória, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que levou cativo o cativeiro? A todo ser humano, a toda humanidade, a todos, como o povo dele, representado em Israel, ao sair do Egito, estavam cativos no Egito para servir o Egito. Mas quando o Senhor libertou do Egito, sim, libertou do Egito, mas levou cativo a ele. Não podemos esquecer que nós somos cativos, servos, mais forte, escravos do Senhor Jesus. Só que o cativeiro do Egito é para a morte, e o cativeiro em Cristo Jesus é para a vida eterna, bem diferente. Mas somos cativos. Temos que entender isso, somos servos. Como Paulo dizia: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Essa é a colocação que devemos ter sempre em conta. Muitos dizem e se exaltam muito na palavra: somos libertos, somos livres. Bom, livre de alguma coisa, mas ainda é cativo ao Senhor, é servo de Jesus Cristo. Mas, sendo servos dele, ele deu dons a todos nós. Em 1 Coríntios capítulo 12, quando se fala largamente sobre os dons espirituais, só tomando os poucos versos de 4 até 7, Paulo expressa dessa forma: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, cada um é uma individualidade segundo o propósito de Deus. Ainda mais, Tiago capítulo 1, verso 16, quando diz: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não é nada que seja nosso. Na verdade, tudo procede de Deus. A palavra do verso 16: não erreis. Verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes. Não é nada nosso para nós nos gloriarmos sobre o nosso irmão, qualquer que seja o fato, qualquer que seja o item.
força, beleza, inteligência, capacidades em uma coisa ou outra, posses neste mundo, saúde, nada disso é nosso. Tudo é dele, repartido entre nós. É que nós precisamos lembrar sempre: não erreis, tudo vem do Pai. Assim, continuando, passando a um parágrafo 2 na nossa lição, do material de classe, ainda nesse primeiro tópico: o Senhor concede dons aos seus servos. Lemos ainda: sobre os talentos distribuídos aos servos, é-nos dito que o Senhor entregou-lhes os seus bens. Está aqui retratado o conceito de mordomia. Tudo que somos e possuímos, na verdade, não é nosso, é do Senhor Jesus. Ele nos concede todos esses recursos e, como mordomos, devemos estar conscientes de que havemos de prestar contas ao nosso Senhor. Embora em quantidades diferentes, o Senhor concede dons a todos. A condição para diferenciar a capacidade de talento a ser recebida era: a cada um segundo a sua capacidade. Então não somos iguais em capacidade. A quantidade aqui não designou o grau de importância. Receber menos não significou ser preterido ou discriminado. Pelo contrário, o tempo e a oportunidade foi igual para todos. Para todos. Muito bem. Aí está o texto para nós vermos. Entregou-lhe seus bens. Já temos visto outras parábolas, como dos lavradores. Ele entregou a vinha, a obra dele, aos cuidados de lavradores. Esse é o sentido. Parece que o Senhor está ausente, mas nos entregou alguma coisa. Entre nós constituiu a muitos para apóstolos, profetas, doutores, pastores e etc. Distribuiu o que é dele entre nós, mas todos diferentes. É a repetição constante. Capacidades diferentes. Em Mateus, na verdade, a quantidade de bens passados é diferente. Já em Lucas, a quantidade é a mesma. É uma mina para todos os 10 servos. E cada um vai produzir e retornar ao seu senhor aquilo que negociou. Uns mais, outros não tanto. Mas o importante era negociar. Mas vejamos alguns versos. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 5, tomando este texto como exemplo, Paulo chegou a dizer: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E Paulo chega a dizer que ele trabalhou mais do que todos os demais apóstolos. Ele trabalhou mais do que todos os demais apóstolos. Mas depois ele complementa: não eu, mas a graça de Deus em mim. Ou dentro daquela visão: a quem mais é dado, mais é requerido também. Nada demais. E Deus é justo ao exigir de cada um o que terá que ser exigido. O Senhor é perfeitamente justo. Nada além da sua capacidade ou daquilo que na verdade Ele deu. Entendamos isso. Mas em Eclesiastes capítulo 9, verso 11, nós temos outro ponto a considerar. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas,
nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Aí temos toda a nossa existência, a jornada da nossa vida, que é o tempo no que devemos estar trabalhando. Mas temos que trabalhar, nos ocupar. E lembremos em Apocalipse, quando o Senhor fala àquela igreja, né? Deixaste as primeiras obras, ou deixaste o primeiro amor, coisas que não podem acontecer. Então é constância, perseverança em trabalhar na vinha do Senhor. Continuando um pouco mais, passando a um novo parágrafo, ainda neste primeiro tópico, o Senhor concede dons aos seus. Extraiamos este assunto agora também do material de classe. Embora tempo e oportunidade ocorram a todos, cada pessoa tem capacidade diferente. Esse é o motivo de termos variedade de profissões no mundo. No reino de Deus não é diferente. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, sejam eles exercidos segundo a medida da fé. É uma exortação de Paulo em Romanos capítulo 12, do verso 6 ao verso 8. Deus conhece a capacidade e fé de cada homem e de forma justa distribui dons. Cabe a cada um exercer com presteza e responsabilidade o que tem. Receber um talento e fazer bom uso dele pode significar multiplicá-lo a ponto de ultrapassar em números o que recebeu mais talentos. Contudo, o objetivo da parábola não é competição numérica, mas a diligência no trabalho. É a capacidade de cada um e não aquilo que na verdade recebeu. Mas observemos, já em Lucas, colocando Lucas que é uma mina para cada um dos servos, há servos que produziram 10, servos que produziram 5, servos que produziram 4, 3, 2, 1, ou servo que não produziu nada. Mas todos tiveram que trabalhar com o que receberam. E o Senhor não estava diminuindo algo do que não fez desenvolver ou ter um lucro maior ou obter um resultado maior. De todos conforme a capacidade, mas o que o Senhor queria é trabalhar com aquilo que receberam. E então isso depois é passado ao seu Senhor. Continuando e observando textos neste assunto, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, Paulo diz desta forma: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo falando a Timóteo para despertar o dom de Deus. É o que nós precisamos considerar. Não precisamos recuarmos. Dentro daquilo que Deus nos chama, Deus nos capacita. Por exemplo, tem gente com dificuldades de falar. Eu, por exemplo, tinha dificuldades. Para preparar uma lição como essa, ai meu Deus, se tivesse essa tarefa para mim, no início da fé, eu levaria 1 mês, 2 meses, com sufoco, perdendo sono, para trazer um estudo para a classe da escola bíblica dominical. Mas agora não é tão difícil assim. Parece que justamente por despertar o dom, ou voltando atrás, por tratar de trabalhar naquilo que recebeu, do que podia fazer, se antes levava tanto tempo, hoje já não leva tanto tempo assim. Lembro, por exemplo,
para fazer programa do rádio, trazer a mensagem no programa do rádio, 10 minutos, 20 minutos, meu Deus, que sufoco, arrumar um assunto na Bíblia para 10, 20 minutos, era uma aflição. Semana que vem, domingo que vem, estar na rádio e trazendo a mensagem, era a semana toda de aflição, mas saiu, e com isso sempre passa, pronto, foi despertado o dom, ou seja, com o tempo, o tesouro no baú aumentou, aí não precisa muito mais, já tem alguma coisa guardada em reserva, e a palavra diz que aquele que tem alguma coisa, ele vai ao baú e ali tem alguma coisa armazenada e pode usar, tesouros novos e tesouros antigos, coisas antigas. Muito bem, em 1 Coríntios 9,16, Paulo também cita no aspecto da responsabilidade, quando ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então observe o servo que recebeu alguma coisa e se esforçava grandemente para poder então cumprir com o seu ministério ou dar conta da tarefa que lhe foi dada. Aí vamos ver Paulo sempre falando quantos jejuns, quantas vigílias, tudo isso na preocupação com as igrejas. Então Paulo se esforçou e procurou fazer o que tinha que fazer, tendo recebido algo da parte do Senhor. Muito bem, vários assuntos consideremos, mas lembremos, temos recebido algo e não é nosso, é do Senhor para trabalhar. E muita gente pensa que é seu dom que tem, e nós estamos vivendo um tempo que muitas vezes as pessoas querem até comercializar a capacidade que tem como se fosse algo dele, e não usa disso para trabalhar na igreja. Aquela palavra que Jesus disse, né? De graça recebestes, de graça dai. Está ficando meio difícil de graça dai. Muitos estão tomando como seu e já comercializam isso, e esquece que são servos e são constituídos para trabalhar para o Senhor na vinha que é a igreja. Precisamos ter cuidado disso. A questão de digno é o obreiro do seu salário também deve ser considerada, mas olha lá, até onde que o obreiro é digno do seu salário, ou até onde eu estou usando o dom de Deus para me enriquecer à custa da igreja ou da vinha do Senhor. Já estou fazendo a vinha não como lugar que eu tenho que trabalhar para o meu Senhor, estou usando a vinha como o cliente, de onde eu vou tirar alguma coisa. Então considere-se isso também. Mas passemos à frente, já no segundo tópico, o exercício dos dons. É dentro daquilo que nós já temos falado também. Despertar o dom. Tendo o dom, trabalhe nele. E com o tempo vai ficando mais ágil, ou com maior habilidade, destreza, e aquilo que poderia levar muito tempo, agora pode ser que saia um pouco mais rápido e talvez com mais excelência também. Continuando, então, no nosso trimestre, nesta classe de jovens e adultos, na lição 9, a parábola dos talentos, o segundo tópico, o exercício dos dons. Do material de classe, tiramos esse primeiro parágrafo. Os talentos concedidos pelo Senhor são os mais variados e com dois propósitos principais: o aperfeiçoamento dos santos e a pregação aos perdidos.
No projeto de Deus, esses talentos são ferramentas que devem ser continuamente exercitadas. Palavras como: sobre o muito te colocarei, e qualquer que tiver, mais será dado e terá em abundância. Revela que o exercício do dom causa o aperfeiçoamento do próprio dom, ou seja, ele se multiplica. Então, aí está. Só observando os versos como exemplo, Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então observe bem, os dons são para exercitarem ou serem aplicados na igreja, porque com isso estamos atendendo às necessidades de outros. Se eu canto, eu cantando estou ajudando os que não cantam a ouvir a mensagem de Deus de uma forma harmoniosa, que seja em louvores, que seja em exortação, que seja em história, em testemunho de fé também. Outro já não vai cantar, outro pode ser que toca o instrumento. Então cada um faz uma parte. Agora, observando que toda a obra de Deus, a vinha, refere-se a nós, o povo de Deus, é como um corpo, em que cada um de nós somos membros, mas todos trabalhando pelo corpo. Assim os olhos estão atentos para observar e considerar o que vê para o bem do todo o corpo. E os pés serão dirigidos a levar o corpo aonde os olhos viram que tem que ir, né? As mãos, braços estendidos, tudo isso, um ajudando o outro para fazer o que é bem para o corpo. São dons, é para edificar o corpo. Por isso temos que aplicar isso, e não devemos ser ociosos. Imagine se deixasse o corpo ocioso, não sabe muito bem que definha, né? Por isso não podemos, temos que exercitar, todos aplicando os seus dons. Quem canta, canta; quem toca instrumento; quem evangeliza de uma forma mais pública, evangeliza de forma mais pública; quem evangeliza individualmente, evangeliza individualmente; quem é para o ensino, é para o ensino; quem é para uma coisa, é para outra. Aí cada um faz a sua parte, e toda a igreja cresce. Esse é o sentido de Deus. O corpo exercitado se desenvolve com saúde e harmonia em tudo. Agora, também é para a evangelização. Aí Atos capítulo 1, verso 8, por exemplo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Por isso a palavra: vós sois minhas testemunhas, não haja silêncio em vós. E tantas considerações mais. E nós vemos que todo o anelo, a preocupação de Paulo era pregar o evangelho. Se sentia devedor e anunciava a judeus e a gentios a palavra do Senhor. Continuando um pouco mais, ainda nesse tópico 2, num parágrafo segundo do material de classe, extraímos o que expomos. Os homens que multiplicaram os talentos demonstraram conhecer seu Senhor. Eles receberam bem a mensagem, reconheceram o valor do talento e do senhorio, e de forma grata cuidam do que lhes é dado, vigilantes sobre o dia da prestação de contas. A consequência é que foram recompensados. O destino deles foi o reino celeste, junto àquele que reconhecidamente era Senhor deles. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito
te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esses são os versos 21 e 23 do nosso texto. Então observe bem este aspecto. Exercitando os dons, são multiplicados. Sim, há frutos, e frutos esses que devem ser dirigidos ao Senhor da vinha. E os que trabalharam, que trazem os frutos, esses são recompensados de uma forma gloriosa. Então, irmão, tudo que alguém possa neste mundo atingir de alguma coisa, tudo isso, na verdade, é muito pouco diante dos bens celestiais ou mesmo da própria vida eterna que teremos. Portanto, vale a pena se aplicar na obra de Deus. É grande, é muito grande o galardão, o prêmio que o Senhor vai dar. Mas dentro de vários textos que poderíamos colocar, exemplificamos em Coríntios 15, por exemplo, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. Não é vão. Lembrando um pouquinho também da formiga, né? Que Salomão diz lá em Provérbios, né? Vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. Então, diligência, aplicação, esforço, dedicação e não correr de coisa alguma. Uma coisa que eu aprendi e que sempre apliquei é, quando vinha tarefas na igreja, situações na igreja em que a gente era consultado se poderia, eu nunca disse não. Procurava sempre dizer sim. Só avaliava o quanto eu posso dedicar, o que tinha já para fazer, mas não dizia não. Sempre procurando atender as necessidades que apareciam. É uma forma de a gente entender, procurar trabalhar enquanto é tempo. Malaquias capítulo 3, verso 16, outra expressão também mostrando que vale a pena trabalhar, que Deus está atento já agora, e depois terá uma recompensa especial em Malaquias 3, verso 16 a 18. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Deus está atento. Não será perda de tempo. Haverá sim uma grande recompensa. Lembra agora da carta de Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, quando ele exorta os obreiros. A palavra seria assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, Pedro dizendo, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. E ainda, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Lembro do outro texto que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, a coroa da vida que o Senhor me dará, não somente a mim, mas a todos a quantos amam a sua vinda. Então, observe bem que palavra de recompensa há sempre na Sagrada Escritura, ainda que não merecemos nada, somos servos inúteis, porque vamos fazer aquilo que é da nossa obrigação fazer.
Então, para nós devemos nos considerar servos inúteis, mas o Senhor está avaliando o nosso esforço e haverá grande recompensa. Continuando no nosso assunto, nossa lição, a parábola dos talentos, entrando agora no terceiro tópico, o resultado de se enterrar o talento. Aí está o perigo de não aplicar aquilo que recebeu do Senhor. No primeiro parágrafo do material de classe, extraímos este texto: o servo que enterrou o talento tinha uma ideia errônea sobre o caráter do seu senhor. Para ele, o seu senhor era muito rigoroso. Por isso, além de negligente, ele é chamado de mau. Podemos afirmar que esse servo era incapaz. Mas porque não buscou conhecer o Senhor e receber dele os ensinamentos necessários para seu sucesso. A capacidade para administrar os dons espirituais tem alicerce espiritual. Paulo bem afirma: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então consideremos isso. Esse servo só considerou o rigor do Senhor, nem considerou a nobreza de ser servo desse grande Senhor, nem aquilo que é a recompensa que ele certamente daria. E Deus, na verdade, não está se gloriando de ser rigoroso, ainda que seja até mesmo chamado um fogo consumidor, mas ele tem prazer em que nós reconhecemos a sua bondade, a sua benignidade, que nós reconheçamos todas as suas virtudes. Só por isso já seria o suficiente para trabalharmos com afinco, com muita alegria, muita dedicação. Mas o servo só quer enterrar e falar: aquilo que eu recebi, isso eu vou devolver. Não amou o Senhor e não considerou a grandiosidade desse serviço, a honra desse serviço dado pelo Senhor. Servo negligente, servo mau. Portanto, não tem a recompensa, Senhor, mas antes a reprovação. Lembrando do texto, entre outros que poderíamos citar, de Apocalipse. E a ordem é: mas o que tendes, retende até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Recompensa certa. Mas por outro lado, se não fizermos, aí vem também em Apocalipse, nas diversas cartas, que o Senhor certamente vai retirar daquele servo aquilo que lhe foi confiado. Lhe será tirado o castiçal. Na verdade, ele será retirado do corpo da igreja, não para a parte deste corpo, não para a parte, vamos dizer assim, daqueles que são funcionários, trabalhadores na seara do Senhor. Reprovado. Continuando, ainda um segundo parágrafo, nesse tópico 3, resultado de se enterrar o talento, percebo que o homem que enterra o talento não reconhece sua negligência, mas culpa seu senhor pelo fracasso. Uma atitude semelhante à de Adão no Éden, ao ser interrogado por Deus sobre sua desobediência. Adão culpa a Eva, culpa a Deus, mas não reconhece que ele é o principal responsável por sua queda. A citação em Gênesis, capítulo 3, verso 12 é: a mulher que me deste por companheira. A mulher é culpada e o Senhor porque me deu ela. Observe bem, muitos vão querer se desculpar e até mesmo dizer que o Senhor que é responsável por isso. Não.
somos servos, temos obrigação, temos que nos esforçar para cumprir com a tarefa que nos é dada. Continuando um pouco mais, no terceiro parágrafo, a reprovação do servo infiel e a sua rejeição final revelam que o Senhor não tolerará a negligência e o descaso com os dons concedidos aos seus. O destino do que enterrou o talento foi a morte eterna. Este, por escolha, não se importou em conhecer seu Senhor, Jesus, nem se preparou para a sua volta, quando deveria prestar contas de suas ações. E é o verso 30 que disse: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Continuando e já encerrando a nossa lição, numa conclusão dentro do nosso esboço, podemos dizer: na parábola dos talentos, Jesus nos adverte que faz parte da preparação para a sua vinda o exercício dos dons por ele concedidos, ou trabalhar com os dons concedidos. A ênfase da parábola está centrada na ideia de que os servos do Senhor precisam trabalhar de forma diligente com os talentos a eles confiados, pois serão considerados responsáveis pelo Senhor quando ele retornar. Tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Lembrei-me também de outra passagem em que Salomão diz que o negligente é amigo do destruidor. Traz perdas, traz destruição. E lembremos do atalaia, quando o Senhor diz a Ezequiel que foi colocado Ezequiel para o atalaia, e ele deve avisar o povo daquilo que ele vê. Se houver o perigo e alguém morrer por não se cuidar, não se proteger, o culpado será o atalaia, se não avisou. Então, o negligente é amigo do destruidor. Mas fiquemos com o verso final assim colocado: tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É como aquele que ocupa o tempo trabalhando nas coisas de Deus, ele nem vê o tempo passar, e nem tem a oportunidade de perceber que está sendo tentado em alguma coisa, está tão ocupado que não vem nem tentação. Ele está trabalhando na causa do Senhor. Seria como Esdras, como Neemias. Estou ocupado de uma grande obra e não posso descer, não posso me distrair. E assim os anos passam e o Senhor volta e o acha trabalhando na vinha. Portanto, consideremos tudo isso. Esta é a nossa lição de número 9. Neste semestre que estamos cuidando de parábolas, e o título agora desta lição, a parábola dos talentos. Nós tivemos por 3 tópicos: o Senhor concede dons aos seus, todos têm dons. O exercício dos dons, temos que aplicar aquilo que recebemos do Senhor. E finalmente o resultado: se enterrar o talento, não exercitar o dom, terá uma dura repreensão da parte de Deus, não fará parte do reino dos céus. E assim concluindo, encerramos a nossa lição. Que Deus venha abençoar a todos nós em Cristo Jesus. Amém.